Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá! Iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um programa que trabalha a era do Espírito e o mundo de regeneração, trazendo a visão espírita sobre a vida, o ser, o existir e o nosso futuro. Hoje no programa nós vamos ter 5 participações no Perguntando e Aprendendo, portanto são 5 temas completamente diferentes. Na sequência vamos ter a entrevista realizada por Orson Peter Carrara com Ramon Lucena, que vai conversar sobre a juventude espírita. Na poesia espírita nós vamos ter 2 poetas. Primeiramente a poetisa Irene Pinto, depois o poeta Álvaro Menezes, ambos retornando através da psicografia do médium Chico Xavier. No vídeo Reflexão, o tema será Diante do Egoísmo. E lá no Entendendo com o Espiritismo, no final do programa, nós vamos conversar sobre os direitos humanos. Tudo isso, então, a partir de agora, nesta edição de Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Perguntando e Aprendendo vai iniciar com o Josué Silva, que é lá de Recife, Pernambuco. Mas antes, veja aí na tela todos os canais de comunicação que você pode utilizar para enviar a sua pergunta, tirar a sua dúvida e fazer parte aqui do programa. Lembre-se, Perguntando e Aprendendo, ele é feito por você, que envia para nós as perguntas e nós vamos procurar as respostas na doutrina espírita. Então, voltando para o nosso Josué Silva, lá de Recife, Pernambuco, vamos responder a ele a seguinte indagação: a reencarnação está de acordo com a lei divina? O que pensa o Espiritismo a respeito? Sim, Josué, já em O Livro dos Espíritos, nós encontramos o tema Justiça da Reencarnação, finalidade da reencarnação. E compreendemos que sim, a reencarnação está de acordo com a justiça divina, porque ela é a porta de acesso ao espírito para reparar o mal que porventura tenha feito e construir o seu progresso, tanto intelectual quanto moral, porque todos nós somos destinados à perfeição. Então Deus utiliza a reencarnação aqui no mundo terreno, quer em outros mundos, propiciando as oportunidades de aprendizado, reparação
expiação, missão e assim por diante, para cada um de nós que somos os seus filhos. E a reencarnação é justa, porque se eu errei, feri a lei divina em vida passada, eu tenho então a oportunidade de retornar aqui à Terra, num novo corpo, numa nova época, numa nova condição social, para reparar aquilo que eu fiz lá no passado. E aproveitando esta existência, para amar cada vez mais os meus irmãos e irmãs em humanidade. Portanto, a reencarnação é mais do que justa, porque nós mesmos aqui na Terra, tanto a nível família, ou seja, no relacionamento entre pais e filhos, como na nossa própria justiça, nós sempre procuramos dar uma segunda chance, uma nova oportunidade. E é assim, então, que Deus age utilizando a reencarnação. Vamos agora responder a Cristina Salles, que é de São Paulo, capital. Ela pergunta: os animais possuem instinto ou possuem também inteligência? Bem, Cristina, Allan Kardec faz um grande estudo a esse respeito em O Livro dos Espíritos, com uma série de perguntas aos espíritos a esse respeito, e vai depois desdobrar isso na obra A Gênese. E sim, os animais têm inteligência rudimentar, uma inteligência muito ligada aos instintos e que varia de espécie para espécie. Mas sim, eles têm uma certa inteligência, mas não possuem consciência de si mesmos e, portanto, não têm livre-arbítrio, o que não gera expiação. Isso só acontece conosco, os seres humanos. Os animais têm alma? E os espíritos respondem que sim, mas que não podemos confundir a alma dos animais com a alma humana. Elas são totalmente diferentes. E há uma distância entre a alma dos animais e a alma dos seres humanos tão grande quanto nós, os seres humanos, e Deus, que é a perfeição absoluta e o Criador de tudo. Então, à luz da doutrina espírita, nós compreendemos que, primeiro, os animais possuem sim uma alma e, portanto, fazem parte da lei de evolução. Segundo, os animais não se movem, não agem apenas por instinto, mas também através de rudimentos da inteligência, mas sempre para prover as suas necessidades. E somente os seres humanos possuem, então, consciência de si mesmos, livre-arbítrio e respondem pelos seus atos. Isso não acontece com os animais, que estão, na verdade, na nossa dependência. Então, os animais possuem instintos, como nós também possuem, e possuem uma determinada inteligência até um certo grau, mas que não se compara com a inteligência que nós, seres humanos, já adquirimos. Você quer conhecer mais sobre esse tema? Então a recomendação é que primeiro você pegue o Livro dos Espíritos. E pegando o Livro dos Espíritos, você vá então na parte onde Allan Kardec conversa com os espíritos a respeito então da alma dos animais e essa questão do instinto, da inteligência, etc. Depois pode ir no livro A Gênese, e vou deixar aqui mais uma dica de leitura espírita, que é o livro de Ernesto Bozano, com o título Os Animais Têm Alma? É uma leitura interessantíssima.
interessantíssima, ok? Mas eu não vou dar spoiler, não posso dizer qual é a conclusão do Ernesto Bozano. Leia, você vai gostar muito. Bem, vamos agora passar a palavra a Marise Bueno, que é lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela pergunta: como podemos saber se as informações históricas sobre o Evangelho feitas pelo Espírito Emmanuel estão corretas? Estudando, comparando com todas as informações que temos dos pesquisadores, historiadores e também de outros espíritos através de outros médiuns. Aprendemos com o Espiritismo que não devemos aceitar cegamente nenhuma comunicação espiritual através deste ou daquele médium. Todas as comunicações de todos os seus teores, elas têm que ser passadas pelos crivos da razão, da lógica, do bom senso, da autoridade universal do ensino dos espíritos. Então nós não podemos simplesmente acreditar porque é Emmanuel, ou Bezerra de Menezes, ou Joana de Ângeles, ou seja lá qual for o espírito, nem porque a mensagem veio do Chico Xavier, do Divaldo Franco, do Raul Teixeira, da Ivone Pereira, ou de qualquer outro médium. O que interessa para nós é estudar com toda a isenção possível o conteúdo da mensagem. E o próprio Emmanuel disse ao Chico Xavier, porque isso é um depoimento do Chico Xavier, que a recomendação dele é que quando ele, Chico Xavier, ficasse em dúvida sobre alguma orientação dada por ele, Emmanuel, que ficasse sempre com Allan Kardec. Então, nessa questão das revelações de Emmanuel sobre a história do Evangelho, algumas informações nós simplesmente não temos como saber se elas estão corretas ou não, porque são informações espirituais e que aqui na Terra nós não temos documentação nenhuma a respeito. Não existe documentação histórica, não se sabe. As narrativas dos evangelistas possuem muitas lacunas, assim como a narrativa do Atos dos Apóstolos. E aí nós vamos ter que utilizar apenas a lógica, o bom senso e a razão para aceitar ou não a revelação espiritual. Mas vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, que está no livro Paulo e Estevão. Segundo Emmanuel, quando Paulo recebeu então a visão de Jesus e se encontra cego lá em Damasco e é atendido por Ananias, recobra a visão e conversa com Ananias sobre Jesus e o Evangelho, Ananias entrega a ele uma cópia de um manuscrito que originalmente teria sido feito por Mateus, o discípulo, também conhecido como Levi, e que ali estavam os ensinos de Jesus. Essa referência não se encontra no Atos dos Apóstolos. Encontra-se apenas a referência a Ananias e ao encontro que Paulo teve com ele lá na pousada, na estalagem. Mas não essa questão desse manuscrito. Acontece que muitos historiadores, muitos pesquisadores já concluíram que existe ou existiu esse manuscrito, que era também conhecido como os Ditos do Senhor. Ou seja, era um manuscrito que não trazia a vida de Jesus e dos seus discípulos. Trazia apenas uma compilação dos ensinos morais, dos principais ensinos de Jesus. Esse documento é que estava sendo copiado e distribuído. Porque o Evangelho segundo Mateus, esse só vai aparecer, segundo os historiadores,
lá pelo ano 70 ou 80 do primeiro século do cristianismo. Então, a informação de Emmanuel estaria correta, porque está de acordo com muitas evidências trazidas por diversos pesquisadores. Claro que existem outros pesquisadores que acham que esses ditos do Senhor, que esse primeiro evangelho, que é chamado de evangelho que, ele não existiu, que isso seria um folclore. Mas como vê, nós temos como pesquisar. Inclusive se Públio Lentulus, o senador, existiu. E é um trabalho belíssimo, realizado por um espírita, professor de história, que descobriu, sim, a existência desse personagem nos anais do Império Romano. Nós vamos deixar o link dessa pesquisa aqui na descrição do nosso vídeo aqui do programa. Então não devemos aceitar cegamente tudo o que os espíritos dizem, mas precisamos sempre, com isenção, estudar, pesquisar, passar por todos os crivos as informações que eles estão nos trazendo. Isso também tem que acontecer com Emmanuel e com o nosso querido médium Chico Xavier. Muito bem, continuando perguntando e aprendendo, nós temos agora a participação do José Jimenez, que é lá de Rondonópolis, Mato Grosso. Um abraço a todos de Mato Grosso e especificamente lá de Rondonópolis, onde já estivemos. Ele pergunta: a Terra sempre será um planeta de expiações e provas ou evoluirá para um estágio superior? Meu caro Jimenez, José Jimenez, se a Terra fosse destinada a ser sempre mundo de expiações e provas, isso estaria contrário à lei de evolução. E estando contrário à lei de evolução, está contrário à bondade e à justiça de Deus. Então, o próprio raciocínio, o próprio pensamento lógico nos diz que não pode ser assim. Nós, seres humanos, sempre progredimos. Portanto, os mundos em que vivemos também têm que progredir. É assim que os espíritos nos ensinam. Aí nós temos os estágios de mundo primitivo, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, mundo feliz, mundo celestial. São as 5 principais categorias, com os diversos graus aí, entre elas. A destinação do planeta Terra é sair da condição de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração, onde o bem irá predominar sobre o mal. Essa é a lei de evolução e, claro, depende de nós que estamos aqui na Terra e fazendo a humanidade. Encerrando o Perguntando e Aprendendo, nós vamos responder agora a Rosane Belchior, que é de Itabuna, Bahia. Pergunta ela: como ficam as pessoas que morrem durante uma batalha em plena guerra? Esse é um assunto interessante, que é tratado também por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Depende. Depende do espírito que está desencarnando no campo de batalha. Normalmente, segundo o que os espíritos respondem, ele de imediato não percebe o que aconteceu com ele. Ele está no flagor da batalha e ele, por estar ali numa onda vibratória muito material, ele desencarna com o seu corpo tombando, mas ele não percebe que isso acontece com ele. Então, normalmente, ele se ilude, ele tem uma espécie de ilusão e continua achando que está vivo. Claro, ele está vivo, mas não está mais vivo corporalmente falando. E ele continua no ambiente da batalha. Mas, logo depois, porque ele começa a se sentir diferente e perceber as coisas de uma forma diferente,
ele, na grande maioria dos casos, começa a se desinteressar da batalha. E se ele vai tentar conversar com o seu comandante, ele não vai obter resposta, porque ele já morreu. Ele está emancipado do corpo físico. E ele vai estranhar isso. E se for o caso dele ver o corpo, e grande maioria vê o corpo, ele começa a entrar num estado de perturbação, por não compreender o que aconteceu e o que está acontecendo com ele. Isso tem uma variedade muito grande, porque vai de espírito a espírito. Depende das crenças que ele tem, dele estar mais materializado, menos materializado. Existem várias circunstâncias que têm que ser levadas em consideração. Mas, normalmente, é isso o que acontece. Vá lá no Livro dos Espíritos e veja lá o que acontece com os espíritos durante uma guerra. É um assunto realmente empolgante, mas o normal é que o espírito, com o passar do tempo, ele se desligue dessa questão da batalha, da guerra, e vai seguir em frente na sua caminhada. Bem, chegamos ao final do Perguntando e Aprendendo, já deixando aí na tela os canais de comunicação, para que você possa, então, enviar a sua pergunta e fazer a sua participação. Mas agora nós vamos para a entrevista, que é realizada pelo Orson Peter Carrara, e desta vez ele vai conversar com Ramon Lucena, um jovem que faz um bate-papo sobre juventude espírita, desafios e experiências. Vamos então rodar o vídeo e vamos conhecer essa entrevista feita por Orson Peter Carrara com Ramon Lucena. Conversando sobre Espiritismo. Um assunto palpitante hoje, trazemos e convidamos o jovem Ramon Lucena, de João Pessoa, na Paraíba. Jovem, 24 anos, é filho do nosso querido amigo pessoal Marco Lima, atualmente vice-presidente da Federação Espírita do Estado da Paraíba, na bela João Pessoa. Que alegria estarmos com mais esse convidado nesta noite de diálogo informal. E vamos falar sobre, como você viu a capa aí, Juventude Espírita, desafios e experiências. Em minhas apresentações públicas nas palestras, é muito comum me perguntarem como aproximar o jovem do centro espírita, como fazer essa conexão entre os mais maduros e os jovens que vão naturalmente substituir os mais maduros. Então, é uma experiência realmente muito oportuna. Seja bem-vindo, Ramon, é uma alegria tê-lo conosco, muito obrigado pela sua disposição, sua saudação aos nossos telespectadores. Olá, é uma grande alegria, né, estar aqui pela primeira vez, né, dar uma boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo, tanto encarnados, né, como desencarnados. Espero que essas reflexões que a gente faça aqui possa fazer sentido, né, para o coração de cada um, possa ser útil também às pessoas e ao movimento espírita, para que a gente possa ter cada vez mais os jovens participando, né, os jovens engajados dentro do movimento e somando, né, a toda a experiência da vida adulta, né, para que tudo aquilo que Kardec, que Jesus trouxe, possa ser difundido da melhor forma possível para todas as idades, né? Então, vai ser um grande prazer conversar com todos vocês nesse lindo dia. Muito bem, Ramon, que alegria recebê-lo aqui, eu te agradeço pela tua disposição em termos esse encontro fraternal aqui para falar sobre juventude espírita. Porque, Ramon, eu
já disse que você é filho do Marco Lima, então eu nem preciso perguntar. Você já nasceu em família espírita. E você nasceu em João Pessoa mesmo? Isso mesmo. Sou de João Pessoa, né, desde de nascença, e o espiritismo está comigo desde que eu me entendo por gente, e até antes mesmo, quando eu não tinha muita consciência. E o espiritismo acho que formou muito do meu caráter, né, daquilo que eu sou hoje e das minhas opiniões em todos os sentidos. E o espiritismo ele acaba sendo uma bússola, né, nas minhas decisões, na minha percepção de mundo. E isso eu tenho que agradecer muito, né, à minha família que me colocou dentro disso desde o do início, né, e agradecer muito também a questão da evangelização, né. Eu frequento a Federação Espírita Paraibana, né, é a sede lá em João Pessoa, desde muito novo, né, acho que uns 3 anos de idade eu já estava lá, e antes até quando minha mãe eu acho que estava grávida, ela frequentava, então já estava recebendo as energias para vir para a Terra. E tenho que agradecer muito a evangelização, porque de fato plantou em mim uma semente, né, desde muito novo, a semente, eh, dos ensinamentos, né, de Jesus, dos esclarecimentos dos espíritos, das orientações de Kardec, e que vão florescendo com o passar do tempo, né? Vão guiando as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E hoje eu sou uma pessoa muito grata ao que o espiritismo trouxe, né, na minha vida, e tento, pelo menos, retribuir de alguma forma, evangelizando também jovens, né, que é um público que eu tenho bastante afinidade, que a gente vai conversar sobre esse público, né, sobre a evangelização e sobre esses desafios e experiências. Muito bom, Ramon. Olha, inclusive a motivação para convidá-lo surgiu exatamente dessa experiência de você conviver na evangelização juvenil, porque é um desafio para o movimento espírita devido aos conflitos de gerações, devido à diferença das idades, que sempre criam embaraços, nem sempre os mais velhos compreendem os mais novos, nem sempre os mais novos compreendem os mais velhos. Então, e eu digo para você, daqui a pouco eu vou te perguntar novamente, mas apenas para antecipar a pergunta aqui, até já citei, né? Na abertura, em muitos eventos, em seminários, é comum o público espírita perguntar como atrair o jovem, como conquistar o jovem. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas eu tenho uma curiosidade aqui. O seu pai, como integrante de um famoso e conhecido grupo artístico musical, viajou o Brasil, você deve tê-lo acompanhado em algumas ocasiões, em muitas apresentações, e você também está com esse vínculo artístico, você também canta, você também toca, como é que é a parte artística de sua personalidade? Então, acho que a parte artística ela ficou bem junta assim ao meu pai. Eu, nos eventos espíritas, tudo mais, eu até toco carrom, que é um instrumento de percussão que você fica sentado batendo. Não sei se você já viu. Eu gosto mais de instrumentos de percussão, mas eu não desenvolvi tanto essa área artística como ele, né? Que inclusive dá aulas de música, né? Inclusive para pessoas com deficiência visual, né? Ele tem uma atuação muito nessa área e conseguiu trazer, né? É, esse campo artístico para muitas pessoas. Mas realmente, para mim, eu acabei me desenvolvendo mais em outras áreas. Eu gosto muito da parte de comunicação digital, né? Inclusive, eu trabalho com isso, né? Com registros, com postagens, com textos, enfim, com essa parte de mídias. Então, eu puxei mais para esse lado e busco trazer também uma contribuição nesse sentido dentro da própria
casa espírita, mas a parte musical realmente tem outras pessoas lá dentro da federação, né, que de fato tem mais esse desenvolvimento nessa área. É natural, cada um tem o seu gosto, a sua tendência, a sua dedicação. Mas Isso. vamos lá então, Ramon, feita toda essa introdução, aliás, as pessoas que desejarem ver o trabalho referido aí pelo Ramon sobre o pai dedicado a deficientes visuais, poderá ver a entrevista que fiz com Marco Lima, vice-presidente da Federação Espírita Paraíba, que está disponível também no meu canal. Conversamos sobre isso, inclusive ele cantou para nós na live, foi muito bonito. Mas, Ramon, você convive, tem experiência, tem vivência com os primeiros adolescentes que estão se rumando, estão transitando para a juventude. São aqueles pré-adolescentes, são adolescentes e são jovens. Como é que você também é muito jovem, mas você já está mais maduro, já passou dos 20. Como é que você vê essa faixa etária de menores de 20 anos, digamos, e que integrados aos grupos de estudos, nos estudos que você coordena, como é que você vê a participação jovem no movimento espírita que você está integrado? Então, eu faço parte do primeiro ciclo de juventude da federação, né? Que é de 12 a 14 anos. Então, é o primeiro ciclo depois da infância, né? Então, todos aqueles que estão na nossa sala, né? São pessoas, né? Que saíram da infância e que estão integrando a juventude e que têm métodos um pouco mais diferentes, mas, assim, como é de fato um período de transição, a gente ainda tem que utilizar de coisas muito dinâmicas, coisas muito visuais, e entrar dentro do universo deles para que a gente possa conseguir atingir os nossos objetivos, da doutrina. Então, eu vejo neles, às vezes, muita timidez, né? É, justamente porque estão entrando nessa fase, né? Tem muitas pessoas na sala, então eles acabam tendo um pouco de medo, do julgamento alheio. Então, às vezes, eles ficam um pouco mais retidos neles mesmos. Mas eu percebo que durante toda a pandemia, né? Onde a gente estava evangelizando online, eles a gente estava praticando a evangelização também, e depois a gente foi para o presencial. E de fato foi um choque, de certa forma, para eles, porque a dinâmica presencial acabou sendo bem diferente, né, do que vinha sendo colocado. E a gente teve que lidar dessa forma, buscando trazer várias questões mais dinâmicas, né, para ativar a participação deles. Mas com o passar do tempo, eles foram se reacostumando. E uma coisa que eu sempre falo, e que eu percebo na minha própria vivência, uma coisa que motiva muito a participação do jovem, né, do pré-adolescente na casa espírita, são os laços de amizade que ele vai construindo no decorrer do tempo. Então, no decorrer da caminhada desse ano, né, no início, se a gente pegar a turma do início para cá, né, que a gente veio trabalhando, a gente consegue perceber uma grande diferença, principalmente na conexão entre eles, né? Hoje em dia a gente às vezes tem até que chamar atenção para fazer silêncio em determinados momentos, porque eles estão super integrados entre si, conversando, né? Trocando ideias, até sobre a própria aula mesmo. Então, eu percebo que os laços de afinidade, eles acabam motivando esses jovens, né, iniciais, né, a participarem, né, a se engajarem. Quando um participa, né, o outro percebe que não tem nada demais você expor sua opinião, né? Então a gente busca incentivar isso, incentivar dinâmicas em grupo, né, para que eles possam conversar entre si e assim contribuir para esses vínculos se formarem.
E você citou aí no começo da sua fala timidez. É natural, realmente. Eu, particularmente, fui um adolescente muito tímido, travado pela timidez, o que fui vencer depois dos 17 anos. Eu também participei de evangelização infantil, participei da mocidade, mas realmente a timidez é um fator muito pesado, muito expressivo na convivência juvenil. Muito bem, acabamos então de assistir esse jovem Ramon Lucena, é a nova geração espírita, falando dos desafios e das experiências e que o Espiritismo traz para a juventude. Espero que você tenha gostado e se você quiser assistir a entrevista na íntegra, depois do nosso programa você fica no YouTube, mas troca de canal. Você sai do canal Orientação Espírita e vai para o canal Orson Peter Carrara. E aí você vai poder assistir a entrevista na íntegra. Mas agora, vamos virar a chave aqui do nosso programa, porque está na hora da arte poética. Nós vamos trazer os poetas já desencarnados e que retornaram através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Vamos então rodar a vinheta, que está na hora do Poesia Espírita. Poesia Espírita. Hoje nós temos dois poetas que retornaram através do Chico Xavier que vão abrilhantar o nosso programa. Primeiramente, a poetisa Irene Pinto e depois o poeta Álvaro Menezes. Você está vendo aí na tela, aqui no canto superior, a imagem do livro Antologia dos Imortais. Esse livro é publicado pela Federação Espírita Brasileira e nós estamos trazendo para o programa justamente o conteúdo dessa obra, que é uma obra totalmente poética. Não só comparecem poetas que viveram nas mais diferentes épocas e fizeram parte de escolas literárias diferentes. Vamos iniciar então hoje com a nossa poetisa Irene Pinto, ou Irene Ferreira de Souza Pinto, mas ela assinava apenas e tão somente Irene Pinto. Bom, ela veio a reencarnar na cidade de Amparo, ali pertinho de Serra Negra e Águas de Lindóia, no estado de São Paulo, em 8 de abril de 1887. E desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 21 de maio de 1944. Irene Pinto foi poetisa de fino talento, boa inspiração e começou seus estudos no Colégio Florense de Jundiaí, também no estado de São Paulo, e vai terminá-los no Colégio Sion, em São Paulo, capital. Ela colaborou na revista Feminina e foi a criadora das crônicas sociais do jornal Correio Paulistano. Ela foi também contista, escreveu no semanário Feira Literária e, em 1921, estreou também como romancista. Ela volta através do Chico Xavier e vai nos brindar com um poema Desculpa. Escuta serenemente, melhor dizendo, eu vou iniciar outra vez. Escuta serenamente quem te repele ou censura. Há muito fel de amargura em forma de maldição. Às vezes quem te maltrata arrasta apenas consigo sede, fome e desabrigo por brasas no coração. Quem te injuria e escarnece na frase apressiva, azeda, em si sofre a labareda que verte do próprio mal. Toda cólera é doença. Aquele que se enraivece
solicita o pão e a prece do socorro fraternal. Muita gente cai nas trevas por não achar no caminho brandura, silêncio e ninho no peito amigo de alguém. Inda que ofensas te cubram e lâminas te retalhem, que as tuas forças não falhem na força que espalha o bem. Desculpa constantemente o golpe, a pedrada, o insulto, apesar do pranto oculto, amargo, desolador. Quem tolera e quem perdoa, embora de alma ferida, encontra na própria vida o reino do eterno amor. Então aqui está a linda poesia Desculpa, assinada pelo espírito Irene Pinto, através do nosso querido Chico Xavier. Vamos agora passar a palavra ao poeta Castro Menezes, mas cujo nome completo era Álvaro Sá de Castro Menezes. Ele reencarnou na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, em 3 de junho de 1883, vindo a desencarnar na cidade do Rio de Janeiro em 7 de março de 1920. Castro Menezes, que foi, além de poeta, também cronista, precoce, ele se formou em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Esteve algum tempo no Pará, onde foi professor e jornalista, e também foi professor no estado do Rio de Janeiro. Castro Menezes é um dos fundadores da revista Rosa Cruz, que era uma revista literária carioca. Foi redator no Rio de Janeiro do jornal A Tribuna e também dos jornais O Imparcial e Jornal do Comércio. E Castro Menezes pertenceu à Academia Fluminense de Letras. É dele o soneto Desencarnação. Dorme a ninfa obscura em desvão da floresta. Tênue réstea solar dissolve a névoa fina. Agita-se o casulo. A múmia pequenina é féretro mirim que, súbito, se enfresta. A borboleta em luz, como alguém que protesta contra o sono letal sob a folha mofina, desdobra as asas de ouro e, leve bailarina, sobe as grimpas do azul em delírio de festa. A morte é assim também. No corpo inerte, langue, silêncio e rigidez trabalham de partilha, tentando nova forma a que a vida se engrade. Mas, do estojo larval, sem o lume do sangue, a alma ressurge e voa, acende, canta e brilha, ave do grande além, galgando a imensidade. Belíssima poesia de Castro Menezes sobre a continuidade da vida além da morte. Você reparou a diferença gritante entre esses dois poetas, a Irene Pinto e o Castro Menezes? Eles têm uma literatura completamente diferente um do outro, o que atesta a mediunidade do nosso Chico Xavier. Como que o médium conseguiria, por si só, escrever de forma tão diferenciada? É praticamente impossível. E aí nós temos Irene Pinto de um lado e Castro Menezes de outro, revelando-se exatamente como eles escreviam aqui na Terra.
Esses poemas e outros estão publicados então no livro Antologia dos Imortais da Federação Espírita Brasileira. Vamos agora dar aquela pausa para refletir, porque está na hora dos 90 segundos do vídeo para viver melhor, hoje com o tema Diante do Egoísmo. Gestores e legisladores públicos deveriam trabalhar para a sociedade e não para si próprios. Por que se desviam de sua missão? É que enfrentam duas provas muito difíceis: o poder e a riqueza. O mal, que tem por base o egoísmo, procura ficar em evidência, procura desestabilizar, mas a vitória será do bem, daqueles que já desenvolveram as virtudes e perseveram no bem. Aos que ainda se comprazem na hipocrisia, no individualismo egoísta, nossas orações, para que consigam despertar para o mal que estão fazendo a si próprios, perdendo a oportunidade de crescimento espiritual que lhes foi dada. Cuidemos das novas gerações, fazendo com que conheçam o amor ao próximo, antídoto ao egoísmo e materialismo, para esse quadro que hoje enfrentamos não mais exista no futuro. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Vamos conversar sobre os direitos humanos. Eles estão proclamados nos maiores documentos da nossa humanidade, a começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas, que tem por base a declaração feita lá em 1789 pela Revolução Francesa. Mas temos uma pergunta a ser feita. Apesar disso, por que não conseguimos vivenciar plenamente os direitos humanos? Por que ainda temos tantos preconceitos e discriminações entre nós? Por quê? Por motivo de cor da pele, religião professada, por motivo cultural, político e assim por diante. Nós ainda nos separamos, nos discriminamos por motivo de gênero, porque até hoje prevalecem os direitos do ser masculino sobre o ser feminino. Mas, à luz do Espiritismo, os direitos humanos são proclamados para todos. Os Espíritos são enfáticos na resposta dada a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Os direitos são iguais para todos. Portanto, todos os homens e todas as mulheres, nas mais diversas condições, têm os direitos iguais. Por que não conseguimos vivenciá-los? Porque ainda nos deixamos levar pelo orgulho. E é o orgulho que mantém o preconceito, que mantém a discriminação. É o orgulho que ainda mantém os privilégios para os homens em detrimento das mulheres. Portanto, precisamos combater o orgulho, realizando as transformações culturais e sociais necessárias para que todos tenham os mesmos direitos.
E lembrando que, à luz do Espiritismo, nós temos aqui a realidade do espírito ou alma, que todos somos. E que essa realidade mostra que, na verdade, nós não somos nem pretos, nem brancos. Nós não somos nem homens, nem mulheres. Nós não somos nem católicos, nem evangélicos. Nós não somos nem de ideologia X ou de ideologia Y. Todos somos espíritos criados por Deus da mesma maneira e todos tendo o mesmo potencial, mas cada um fazendo a sua caminhada evolutiva. E que, portanto, diante dessa informação, reconhecemos que as diferenças existentes aqui na Terra são passageiras. Elas não são eternas. E que quando retornamos ao mundo espiritual, através da desencarnação, deixando o corpo físico, a nossa condição no mundo espiritual é apenas e tão somente a de espírito. E todos somos, porque temos a mesma origem, que é a criação divina, todos somos irmãos. Cai por terra todos esses preconceitos, todas essas discriminações. O orgulho passa a não significar nada. Esse é o trabalho que temos que fazer aqui na Terra, através da educação. Combater o orgulho e o egoísmo, acabando com esses preconceitos, com essas discriminações, transformando as leis para que elas sejam justas e proclamem o direito igual para todos. É isso que nós temos que fazer. Essa é a nossa caminhada principal. Não temos visto isso acontecer como gostaríamos, porque o orgulho ainda é muito forte em nós. Nós temos questões culturais que mergulham aí na história e que ainda são muito fortes e que não é tão fácil transformar. Mas essa transformação, ela está acontecendo. Ela é paulatina, porque nada na natureza, portanto nada na lei divina, dá saltos. Mas tudo é consequência de ações e reações ao longo do tempo. O Espiritismo veio dar uma grande contribuição para o entendimento dos direitos humanos, ao mostrar, ao demonstrar que somos todos espíritos. Não somos o corpo. Não somos a nossa posição cultural, social ou política, porque tudo isso passa diante da morte. Nós somos o espírito imortal destinado à perfeição, da qual Jesus é o nosso modelo. É isso que nós somos. E, portanto, precisamos nos entender, porque, acima de todas as condições, nós somos irmãos, porque filhos de Deus. Compete, portanto, ao espírita trabalhar para vivenciar, para colocar em prática os direitos humanos, até mesmo porque cada um de nós responderá diante da lei divina pelo que faz. Porque a cada um é dado segundo as suas obras. Aqui estamos para o aprendizado do amai-vos uns aos outros. Vamos nos esforçar para aprender a nos amar e, portanto, superar esses atavismos culturais, sociais, históricos que estamos trazendo do passado, para que tenhamos então uma nova era aqui na humanidade terrena. A era justamente do amor, do bem, de respeitarmos os direitos dos outros,
que são exatamente os mesmos nossos. Então, para o Espiritismo, os direitos de homens e mulheres, em todas as condições e em todas as situações, são sempre iguais. Bem, chegamos ao final, diante os novos tempos, deixando já aqui o convite para que você nos acompanhe semana que vem, quarta-feira, 7 da noite, no YouTube, através do canal Orientação Espírita. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que possamos tocar a nossa vida sempre no campo do bem e do amor, sempre através de atitudes de paz. Um grande abraço a você e até semana que vem. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.